E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, começa o desfile de moda da tecelagem tropical. E Beatriz aproveitará para revelar a todos que está viva. Mas a situação ficará fora de controle e Clarice não acreditará em uma palavra sequer de Beatriz. Tudo porque Maristela, Juliano e Zélia vão conseguir convencer Clarice que Beatriz é uma farsante. Dona Carmen, no entanto, aconselhará Beatriz a pedir o dossiê de Juliano a Basílio para provar que ela fala a verdade. Mas Beatriz terá uma grande decepção. Ela será traída mais uma vez por Basílio. O rapaz vai virar as costas para Beatriz e se recusará a ajudá-la. Basílio, ambicioso, fará um acordo com Juliano pelo seu silêncio, se tornando um funcionário da alta cúpula da perfumaria carioca. Mas o que os vilões nem imaginam é que Clarice vai ficar mexida com a história de Beatriz. E desconfiada, ela vai começar a se encontrar, escondida com a moça, a fim de ouvir tudo que ela tem para lhe dizer sobre o seu passado. Clarice, desconfiada, vai invadir a sala de Juliano na perfumaria e vai abrir o armário, onde Juliano guarda todas as suas lembranças do passado. Maristela, vendo que Clarice está fora de controle, ela vai tentar se livrar da sua nora, mas cairá na própria armadilha. Tudo isso acontecerá após Beatriz chegar ao camarim do desfile, acompanhada de Dona Carmen. A moça, nervosa, fala: "Vó, será que a minha mãe veio?" Dona Carmen, confiante, avisa: "Fique tranquila, minha filha. A sua mãe deve estar por aqui. Agora, coloque a máscara antes que alguém te veja, Beatriz." Já na plateia, Maristela comenta com Juliano: "Quanta gentinha reunida aqui, Juliano." Juliano concorda e avisa: "A gente precisa fingir simpatia, mamãe. Coloca um sorriso no rosto. A gente vai aparecer na TV. Pensa na perfumaria." Clarice, ao ouvir tudo, ela retruca: "Nossa, Juliano, quanto preconceito." Juliano disfarça e diz: "A gente só não gosta de ambientes lotados, Clarice. É isso, meu amor." Enquanto isso, Alfredo Honório começa o programa. O apresentador anuncia o desfile da tecelagem tropical ao lado de Eugênio e Violeta. Na sequência, todas as moças entrarão no palco, entre elas Beatriz, que logo chamará atenção pela delicadeza e o jeito de se comportar diante das câmeras. Bia, que também participará do desfile, logo sentirá algo estranho e pensa consigo mesma: "Essa Glorinha tá a própria Beatriz. Como é possível?" Na sequência, a votação começa e o resultado não poderia ser outro. Alfredo anuncia que a ganhadora com o vestido mais elegante e com melhor desenvoltura é Glória Regina. Clarice, ao ouvir o resultado, comenta: "Nossa, eu não sabia que a Glorinha desfilava tão bem." Alfredo chamará a ganhadora para se apresentar para o público. E Beatriz logo tira sua máscara, revelando sua verdadeira identidade. A plateia ficará em choque e um silêncio se instala no estúdio. Beatriz então começará falando seu mantra: "A cabeça de uma mulher faz dela uma rainha. Eu sobrevivi ao acidente criminoso armado por Juliano e Maristela." Juliano e Maristela se olharão apavorados e Juliano sairá furioso em direção do palco. Já Beatriz, sem perder tempo, dirá: "Clarice, eu vim aqui para dizer que sou a sua filha. Eu sou o passado que o Juliano e a Maristela tanto quiseram esconder de você." Juliano, nessa hora, invade o palco
e rebate. Você não tem vergonha não, sua aproveitadora. Você e essa velha, a sua avó, são duas farsantes, golpistas. Beatriz, sem se intimidar, pergunta: você quem deveria se envergonhar, Juliano. Agora me diga, de onde você tirou a Zélia e a Bia? Porque uma coisa eu tenho certeza, nenhuma das duas é nada da minha mãe. Bia, ao ouvir aquilo, começará a passar muito mal. E Maristela aproveita a situação e manda Clarice socorrer a filha. Alfredo, preocupado com o vexame, chamará os comerciais. Já Clarice ficará abalada com tudo e se desespera ao ver o estado de Bia correndo risco de vida. A família Alencar sairá às pressas do estúdio e Beatriz, ao ver Clarice indo embora, sem ao menos falar com ela, a moça ficará aos prantos e será consolada por Beto. Enquanto isso, Juliano avisa a Maristela que vai aproveitar que Clarice está com Bia para pensar em alguma coisa. Maristela, apavorada, concorda e fala que ficará no hospital, de olho em Clarice. O vilão sairá às pressas até a perfumaria e resmunga consigo mesmo: eu não posso olhar para Clarice enquanto não resolver isso. Juliano, no entanto, tomará o maior susto da sua vida ao entrar em sua sala e dar de cara com Basílio. O rapaz, com cinismo, dirá: feliz em me ver? Juliano retruca: nossa, que susto, Basílio! O que você está fazendo aqui? Sai da minha sala, agora! Basílio, sem perder tempo, ameaça: antes de sair, eu quero que o bacana veja a surpresinha que eu preparei para você. Basílio então mostra a Juliano o dossiê que fez contra ele. Juliano, em choque, olhará para Basílio e pedirá: a minha mãe não pode saber disso, Basílio. Basílio, sorrindo, diz: eu sei, nem ela e nem a Clarice, e é por isso que eu vim negociar meu silêncio. Juliano, encurralado, pergunta: e o que você quer, seu infeliz? Desembucha! Basílio, se divertindo com a situação, avisa: eu quero um cargo importante aqui na perfumaria. Juliano debochará e Basílio retruca: eu não tô brincando. E digo mais, quero uma sala só minha, com meu nome na porta. Juliano fica indignado e Basílio ameaça: tudo bem, acho que a dona Maristela vai ser mais generosa. Juliano, desesperado, diz: tudo bem, Basílio, eu vou fazer as suas vontades, mas eu quero lhe pedir um favor. Não deixe a Beatriz colocar a mão nisso. Basílio concorda. Quanto a isso, pode ficar tranquilo, seu segredo está guardado. Juliano então pede: tem mais uma coisa, Basílio. Você precisa se desculpar comigo e com a minha mãe na frente da Clarice. Você vai dizer que no dia do acidente bebeu demais e acabou perdendo o controle do carro. Basílio, ambicioso, diz: tudo bem, mas aí o serviço aumenta o valor. Juliano então faz um cheque para Basílio. E o rapaz, ambicioso, abrirá um sorriso ao olhar o valor do cheque. Juliano então acerta os detalhes do seu plano com Basílio. E mais tarde, Juliano chega em casa e encontra na sala Zélia e Maristela tentando manipular Clarice. Já Clarice, ao olhar para Juliano, pergunta: Juliano, você jura que não tem nada a ver com o acidente da Beatriz? Juliano finge ficar ofendido e fala: Clarice, você não vê que aquela moça é uma oportunista? Zélia concorda.
Eu acabei de falar a mesma coisa. Imagina acusar vocês em um programa de TV e sem provas. Maristela completa dizendo: essa moça foi um problema desde que entrou nas nossas vidas. Clarice fica pensativa. É quando a campainha toca. E Coralina, ao abrir a porta, dá de cara com Basílio. O rapaz vai entrando e, ao ver Maristela e Juliano na sala, ele diz: desculpa o incômodo, mas eu precisava vir aqui me desculpar com vocês pelo meu erro. Eu acabei bebendo no dia do acidente e não estava bem para dirigir. Acabei causando o acidente. Maristela, vendo se tratar de uma armação de Juliano, ela diz: então o acidente não foi criminoso, como sua amiga afirmou hoje. Ainda sujou a minha imagem e a do Juliano na mídia. Basílio, sem escrúpulos, diz: bom, eu não sei o porquê a Beatriz fez isso. Ela deve ter os motivos dela. Eu só vim aqui mesmo para me retratar com vocês. Clarice escutará tudo atentamente e pergunta: e por que você ficou desaparecido todo esse tempo, Basílio? Basílio diz que foi por medo de assumir o erro. Na sequência, Maristela, olhando para Clarice, avisa: tá vendo, Clarice? A gente acha que conhece as pessoas, mas se engana. Clarice, pensativa, concorda e fala que precisa ir para o quarto. Na sequência, Clarice começará a sentir uma forte dor de cabeça e lembrará do rosto de Beatriz, ainda pequena. Clarice, estranhando-se, pergunta: que estranho, a música de ninar que eu sempre canto. Eu pensei que cantava para Bia, mas agora eu vi um rostinho nas minhas lembranças e era de uma menina totalmente diferente. Enquanto isso, Beatriz olhando para Dona Carmen, ela desabafa: vó, a minha mãe não acreditou em mim. Ela saiu e nem sequer olhou na minha cara. Ela nem me acolheu depois de saber toda a verdade. Dona Carmen então diz: minha filha, você precisa ser muito paciente, Beatriz. Aquele marido dela e a Maristela são gente perigosa. Na certa, eles manipularam de novo a sua mãe, minha filha. Beatriz, inconformada, fala: eu pensei que a minha palavra fosse o suficiente. Eu nem sei o que fazer agora. Dona Carmen então aconselha: pois eu sei o que você tem que fazer. Você precisa conversar com Basílio e pedir o dossiê que ele fez do Juliano emprestado. Aquele dossiê, Beatriz, vai fazer a Clarice abrir os olhos em relação ao caráter do Juliano. Beatriz, esperançosa, diz: a senhora tem razão. O Basílio vai me ajudar, vó. Beatriz sairá às pressas e vai ao encontro de Basílio. Beatriz, ao ver o rapaz, ela diz: Basílio, o meu plano deu errado. A minha mãe não acreditou na minha palavra. Eu preciso da sua ajuda. Basílio, fingindo não entender, ele diz: claro, e no que eu posso lhe ajudar, minha deusa? Beatriz então pede: eu preciso que você me empreste o dossiê que você fez do Juliano. Só assim a minha mãe vai ficar sabendo quem é aquele homem. Basílio, no entanto, surpreenderá Beatriz ao dizer: me desculpa, Beatriz, mas isso eu não posso fazer. Beatriz, incrédula, pergunta: e por que não, Basílio? Você vai me virar as costas, é isso? Basílio, sem rodeios, solta: Beatriz, aquele dossiê é a segurança que eu tenho. Eu não quero correr mais risco de vida. E além disso, eu consegui um cargo alto na perfumaria, graças àquele dossiê. Beatriz reprova Basílio com o olhar e fala: que vergonha, Basílio.
Pelo visto, você é igual o Juliano e a Maristela. Você traiu a nossa amizade de novo. Basílio, sem remorso, diz: me desculpa, Beatriz, mas eu preciso garantir o meu futuro também. Eu não quero passar o resto da minha vida engraxando sapatos em Petrópolis, como eu fazia antes de vir pra cá. Beatriz vai embora decepcionada e Beto encontra a moça na rua e acompanha ela até a pensão. Na sequência, Beatriz desabafa com Beto sobre a sua conversa com Basílio. E Beto diz: eu confesso que não estou surpreso, Beatriz. Mas quer saber? Se a conta no banco tá no nome da sua mãe, ela pode ir lá pessoalmente e descobrir tudo. Nesse momento, Clarice surpreende ao chegar na pensão de Yolanda. E Beatriz, ao ver a sua mãe, ela fica receosa. E Clarice diz: Beatriz, eu ouvi o meu coração e vim até aqui para ouvir a sua história. Beatriz, contente, abrirá um sorriso. E Beto diz: bom, eu vou deixar as duas conversarem. Beatriz e Clarice têm uma longa conversa. Beatriz fala sobre a sua infância e sobre os quadros que Clarice costumava pintar. Clarice ficará mexida e diz: Beatriz, eu tô muito confusa. Espero que você entenda. Eu sinto tanta verdade em você, mas, ao mesmo tempo, o Juliano parece me amar tanto que é difícil acreditar que aquele homem seria capaz de me fazer tanto mal. Beatriz então pede a Clarice a chance de provar que fala a verdade. E Clarice prontamente aceita. Beatriz então pede que Clarice vá até o banco e peça ao gerente os dados da conta no nome dela. Clarice, estranhando, fala: mas eu não tenho conta no meu nome, Beatriz. Beatriz insistirá: Clarice, o Juliano fez uma conta no banco usando a sua identidade verdadeira. Eu sei que se a senhora insistir, o gerente, vendo quem você é, acabará te dando os dados da conta e você vai ver a cópia da sua identidade original lá. Clarice, assustada, pergunta: como é que você sabe de tudo isso, Beatriz? Beatriz então explica: o Basílio. Eu peguei nas coisas dele um dossiê sobre o Juliano, mas o Basílio é cúmplice do Juliano e da Maristela. Na certa, tá tirando vantagem dessas informações. Clarice fica assustada com as informações e avisa que precisa ir embora. Na sequência, Clarice, furiosa, vai até a perfumaria. Ao chegar lá, Marlene informa que Juliano não está na sala, mas Clarice nem responde. E sem perder tempo, ela se tranca na sala de Juliano e começa a vasculhar tudo. A mãe de Beatriz ficará em choque ao abrir um armário onde Juliano esconde todas as suas lembranças do passado. Clarice cairá no choro ao olhar o colar com sua foto ao lado de Beatriz, ainda pequena. A mulher terá uma forte dor de cabeça e acabará se lembrando da noite do seu acidente. Clarice sairá às pressas e, longe da perfumaria, ela pensa consigo mesma: o Juliano e a Maristela vão ter o que merece. Clarice raspará todo o dinheiro da sua conta no banco e, na sequência, denunciará Juliano e Maristela para a polícia. Juliano e Maristela tentarão fugir do país, mas Juliano descobre que não tem mais nada na sua conta e Maristela ficará furiosa ao saber que foi roubada por Juliano. Ela ainda tentará vender suas joias para fugir, mas vai descobrir que são todas falsas, pois Juliano vendeu todas as joias verdadeiras. Os vilões serão presos e Clarice e Beatriz finalmente terão uma conversa de mãe e filha. Beatriz fará o maior sucesso
e despertará o interesse de uma revista estrangeira. E Zélia tomará o maior susto ao ver quem é o milionário dono da revista. Zélia então dirá: esse homem não tá aqui à toa. Eu tenho certeza que ele é o primeiro marido da Clarice, o que tá na foto com ela. Uma reviravolta acontecerá e Antônio, pai de Beatriz, reaparece vivo. O homem retorna de forma anônima para se reaproximar da mocinha e se vingar de uma injustiça do passado. Beatriz, sem saber, terá um forte aliado para protegê-la das armações de Bia. Já Clarice, ao olhar para Antônio, terá uma forte dor de cabeça e começará a ter suas primeiras lembranças do passado, depois de anos após o acidente. A volta de Antônio vai revelar o maior segredo da novela e a ligação dele com a família Alencar, mostrando o pior lado de Juliano. Tudo acontecerá após Beatriz fazer o maior sucesso como garota propaganda da perfumaria carioca. Bia, morrendo de inveja, não se conforma com o sucesso da rival. A invejosa entrará na sala de Raimundo escondida e começará a procurar por algo que atrapalhe os compromissos de Beatriz. É quando ela escuta o telefone tocar. Imediatamente, ela atende. A invejosa ficará em choque ao ouvir que uma revista estrangeira se interessa por Beatriz. Bia mudará completamente a expressão e, com um desespero no olhar, ela grita: por que vocês não procuram uma moça de classe? Essa roceira da Beatriz não merece estar em uma revista de prestígio. Inclusive, ela já não trabalha mais com publicidade e nem para essa agência. Inconformada, a vilã entrará no banheiro da agência e desabafa com Ronaldo. O rapaz então diz: ô Bia, esse banheiro é para rapazes. É melhor você sair antes que pensem mal de você. Bia, sem se importar, diz: eu não quero nem saber. Ô Ronaldo, eu não vou suportar todo o sucesso que aquela roceira tá fazendo. Imagina, uma revista estrangeira acabou de ligar aqui pra agência, interessada nela. Ronaldo então pergunta: e o que você disse? Bia, furiosa, fala: o óbvio. Mandei que eles fossem atrás de uma moça à altura e menti. Foi. Eu disse que a roceira não trabalha mais pra gente. Ronaldo, sorrindo, diz: Bia, se o meu pai descobre que você tá sabotando a agenda da Beatriz, a gente tá ferrado. Agora vamos, a gente precisa sair antes que chegue alguém. O casal de invejosos sai, mas sem perceber que em uma das cabines do banheiro, Beto estaria ouvindo toda a conversa. Beto, revoltado, dirá: que garota mau caráter, essa Bia, mas isso não vai ficar assim. O rapaz em seguida procura a lista telefônica de ligações daquele dia. Beto entrará em contato com a revista e consegue desfazer o mal-entendido. O rapaz, furioso, vai até a casa de Juliano e é recebido por Maristela e Zélia, que estará também no local. Beto irá direto ao ponto e dirá: Dona Maristela, eu não sei se a senhora está de acordo, mas a sua neta anda sabotando a agenda da Beatriz e, consequentemente, a sua empresa também. Maristela respira fundo e pergunta: o que foi que ela fez dessa vez, Beto? O rapaz então mostra uma revista famosa a Maristela e diz: o dono dessa revista está interessado no trabalho da Beatriz. Zélia, surpresa, dirá: nossa, é uma revista estrangeira. A vigarista, ao olhar a capa da revista, arregalará os olhos e, assustada, pergunta: Beto, quem é esse homem que está na capa da revista? O rapaz então diz: é o milionário, o dono da revista. Maristela então diz: isso é muito bom para a imagem da perfumaria, ter uma garota propaganda fazendo sucesso dentro e fora do país. Beto, não se preocupe que
eu mesma me encarrego de frear a Bia. Ela ultimamente tem passado dos limites. Zélia, olhando para Beto, pede: Beto, querido, se não se importa, eu posso ficar com a revista? Maristela olha para Zélia, estranhando o pedido. E Zélia, disfarçando, diz que adora as revistas de fora. Zélia vai embora às pressas e, ao chegar no apartamento, ela faz uma ligação para o seu cúmplice e diz: Você não vai acreditar. Eu descobri que o primeiro marido da Clarice é um milionário, dono de uma revista estrangeira. Eu não sei como, porque na foto do casamento com a Clarice, ele parecia um homem simples. Eu tenho certeza que esse homem não apareceu aqui à toa. Na sequência, Maristela encurrala Bia e dará a maior bronca na neta, dizendo: Mais uma vez você prejudicou a minha fábrica, Bia. Bia, cínica, diz: Eu não sei do que a senhora está falando, vó. Maristela, furiosa, diz: Para de mentir, menina. Você, prejudicando a Beatriz com o trabalho dela, está prejudicando a perfumaria também. Onde já se viu recusar uma proposta de uma revista estrangeira? A minha vontade, Bia, é de te dar umas boas palmadas. Bia, dissimulada, começará a chorar e diz: Me desculpa, vó, eu não queria te dar prejuízo. Eu só queria acabar de vez com aquela Beatriz. Maristela, com pena, diz: Não precisa chorar, Bia, mas me prometa que não vai fazer mais nada que prejudique a fábrica, nem que seja para atazanar a roceira. Bia, dissimulada, concorda, mas cruzará os dedos, mostrando que não se arrependeu coisa nenhuma. Enquanto isso, Beto avisa Raimundo sobre o interesse de uma revista estrangeira na Beatriz. E o dono da Hi-Fi comemora. E Beto diz: Pai, eu gostaria apenas de fazer um pedido. Raimundo, entusiasmado, diz: Claro, meu filho, o que você quiser. Beto então solta: Deixe o Ronaldo e a Bia longe da sua sala e por fora de qualquer coisa que envolva a carreira da Beatriz. Raimundo concorda. Tá certo, Beto. Se você prefere assim, eu vou manter os dois por longe. No dia seguinte, um representante da revista marcará um encontro na agência de Raimundo e avisa que o dono da revista pretende ir pessoalmente conhecer a nova garota propaganda deles. Raimundo, ao saber da notícia, fica em pânico e dará ordem a todos da agência para receberem o novo cliente bem. Raimundo comemora com Beto, dizendo: Beto, se a gente conseguir esse cliente, meu filho, a gente para de comer nas mãos do Juliano. Beto então diz: Mais do que isso, meu pai, a agência vai ser elevada a um novo patamar. Na sequência, Beto dará a notícia a Beatriz e Glorinha, e os três comemoram. Beatriz, nervosa, olha para os dois e diz: Eu tenho medo que alguma coisa dê errado dessa vez. Beto, confiante, diz: Não se preocupe, Beatriz, que vai dar tudo certo. A entrevista com o novo cliente é amanhã e eu tenho certeza que você vai se sair muito bem. Glorinha, olhando para Beatriz, garante: Minha amiga, eu vou lhe deixar radiante. Já Bia procura Ronaldo e diz: Ronaldo, eu não sei o que houve, mas aquela roceira conseguiu mais uma vez se dar bem. Ronaldo, com deboche, diz: Bia, e ao que tudo indica, ela vai ser capa de revista internacional. Bia, com ódio, retruca: É o que vamos ver. A entrevista com o representante é amanhã. Vamos ver quem vai brilhar, Ronaldo. No dia seguinte, Bia, ardilosa, é a primeira a chegar na agência. A vilã observa copiosamente cada passo de Glorinha e Beatriz. Bia, na primeira oportunidade, pede que Glorinha a acompanhe até um quartinho nos fundos da agência, com o pretexto de ajudá-la a escolher alguns objetos de decoração para a agência.
Glorinha estranha o pedido, mas acaba acompanhando Bia. E a mimada aproveita um momento de distração de Glorinha e a tranca dentro da sala. Enquanto isso, Beatriz fica nervosa com a demora de Glorinha. Aflita, a moça olhando para Beto diz: "E agora, Beto? Onde a Glorinha se meteu? O dono da agência já deve estar chegando e eu não tô pronta ainda." Beto acalma a moça e diz que dará tudo certo. Minutos se passam e o dono da revista chega na agência. Bia e Ronaldo se olham e a vilã então diz: "Tá preparado, Ronaldo? Hoje é o meu dia de brilhar." Ronaldo, curioso, pergunta: "Como assim, Bia?" E a vilã diz: "Não é óbvio? Eu tenho classe, falo inglês, sei me comportar." Enquanto isso, a coisinha lá tá na sala do Beto, toda descabelada e sem maquilagem. Ronaldo, incrédulo, diz: "Deixa eu ver se entendi. Você tá querendo tomar o lugar da Beatriz?" Bia, sem escrúpulos, diz: "Claro que não. Vou apenas entrar na sala do tio Raimundo. E o resto é com o dono da revista. Eu nem vou precisar fazer nada." Bia, confiante, entra na sala de Raimundo e pede para participar da reunião. Já Raimundo, nervoso, nem se importa e, ao ver Beto, pergunta: "E então, Beto, cadê a nossa garota do momento?" Beto, nervoso, olha para o dono da revista e diz: "Infelizmente, Dr. Antônio, tivemos um contratempo e a Beatriz não está pronta." Beatriz interrompe Beto, entra na sala e diz: "Desculpem o atraso." O dono da revista olhará para Beatriz dos pés à cabeça. E Bia, ao ver que Beatriz não estava produzida, a vilã se aproveita da situação para humilhar a moça, dizendo: "Nossa, Beatriz, você está parecendo uma roceira. Precisa aprender um pouco mais de classe com moças como eu." Beatriz, envergonhada, ficará com os olhos cheios de lágrimas e pedirá desculpas por não ter se arrumado a tempo. O dono da revista então se apresenta: "Olá, Beatriz. Eu sou o Antônio. Não se preocupe, minha filha. Eu nunca vi uma jovem tão linda quanto você. A sua beleza é natural e é exatamente isso que eu estava procurando." Bia registrará toda a cena com um olhar de ódio. A mimada, inconformada, ainda dirá: "Por que você não se comunica em inglês com o Antônio, Beatriz? Ou você não sabe? Eu imagino que uma revista de fora precise de uma moça que fale inglês fluente. Você fala?" Beatriz, nervosa, responde que não. Nesse momento, Antônio olhará para Bia com desprezo e dirá: "Minha querida, com a beleza que a Beatriz tem, isso é irrelevante." O dono da revista se volta para Beatriz e diz: "Beatriz, eu imagino que com a beleza que você tem, cause inveja em muitas mocinhas por aí." Beatriz abrirá um sorriso e dirá: "Eu fico muito feliz com suas palavras." Nesse momento, Clarice e Juliano entram na sala e Clarice, ao ser apresentada a Antônio, terá uma forte dor de cabeça. A dona da Magnifique começará a se sentir mal dentro da sala. Já Antônio ficará paralisado ao olhar para Clarice. Juliano se apresenta para o dono da revista, mas se desculpa e diz que acompanhará sua esposa até em casa. Em seguida, Antônio, preocupado com Clarice, pergunta a Raimundo o que houve com ela. E Raimundo diz: "Infelizmente, a esposa do Juliano teve um grave acidente no passado e desde então perdeu a memória. E sempre tem essas dores de cabeça muito forte." Bia completa dizendo: "A única coisa que a minha mãe se lembrou quando acordou no hospital foi o meu nome." Antônio então pergunta: "Então você é filha dela? E qual o seu nome?"
Beto então diz: é Beatriz, o mesmo nome da nossa garota propaganda. Antônio mudará a expressão. Em seguida, o empresário avisa que tem uma reunião e precisa ir embora com urgência. Já Beatriz ficará surpresa com a descoberta e pensará consigo mesma: então, a minha mãe não me abandonou. Ela perdeu a memória. Já Clarice, ao ficar sozinha em seu quarto, ela começará a ter lembranças de seu passado. A dona da Magnifique se lembrará do rosto de Beatriz ainda pequena e lembrará da música que sempre cantava para ela. Clarice olha para o seu remédio e quando pensa em tomar, Zélia entra no quarto e diz: não tome esse remédio, Clarice, venha comigo. Clarice, sem entender nada, diz: como assim, Zélia? Esse remédio me ajuda quando eu tô com essas dores de cabeça. Zélia insiste: Clarice, eu preciso que você me acompanhe. Já disse, não tome esse remédio. As duas chegam na Magnifique e Clarice diz: mas por que você me trouxe aqui, Zélia? Eu não lembro de ter aulas marcadas para hoje. Zélia então diz: Clarice, olha essa foto. É você vestida de noiva. E esse homem que tá do seu lado, você sabe quem é? Clarice, no mesmo instante, começa a chorar e diz: não pode ser. Esse homem é o mesmo que eu acabei de ver na agência do Raimundo. Zélia então fala: então você conhece ele. Enquanto isso, Beto escuta gritos vindo da sala no final da agência. O rapaz reconhece a voz de Glorinha e quando abre a porta, a moça indignada fala que a Bia a trancou de propósito ali. E Beto, tomado pela raiva, diz: a Bia, ela fez isso para Beatriz não se arrumar a tempo. Beto vai até onde Bia está e diz: ô Bia, vai embora dessa agência agora. A mimada retruca: você não pode fazer isso, Beto. O meu pai não vai gostar nada de saber disso. Beto respira fundo e diz: dane-se o seu pai. Ele já não nos paga há meses. Essa agência não é dele. E graças ao bom trabalho aqui da agência, estamos atraindo tanto cliente, Bia, que seu pai já nem é mais o nosso cliente mais importante. Bia, olhando para Beto e Glorinha, retruca: isso não vai ficar assim, Beto. Na sequência, Beatriz toma coragem e vai até a Magnifique, decidida a contar toda a verdade para Clarice. Beatriz entra no local e é surpreendida por Zélia. A vigarista, ao olhar para a moça, ela diz: você não está vendo que a Magnifique está fechada, querida? Hoje não temos curso. Beatriz dirá: eu sei, mas eu vim aqui para falar com a Clarice. Zélia retruca: volte outro dia, querida, que estamos ocupadas. Mas Beatriz insiste dizendo: me desculpa, Zélia, mas eu realmente preciso falar com a Clarice. Nesse momento, Clarice encara Beatriz e diz: Zélia, por favor, nos deixe sozinhas. Zélia, indignada, vai embora e resmunga dizendo: que ódio! A tonta da Clarice estava quase lembrando do passado, mas essa chata da Beatriz atrapalhou tudo. Do lado de dentro, Beatriz, olhando para Clarice, diz: eu soube do seu acidente e da sua perda de memória. Clarice, olhando fixamente para Beatriz, ela diz: Beatriz, hoje eu tive a minha primeira lembrança do passado. Beatriz, olhando para Clarice, pergunta: e o que você lembrou? Clarice fala: de uma menininha, mas não era a Bia. Eu cantava para essa menina. Eu tinha um sentimento tão maternal. Eu acho que ela era minha... Mas não é possível. Nesse momento, Beatriz começa a cantar a música de ninar. E Clarice ficará em choque e pergunta: Beatriz, você é a menina da minha lembrança. Era você, eu tenho certeza.
Beatriz, chorando, confirma. Era eu sim, a sua estrelinha. Tem tanta coisa que você precisa lembrar. E eu também preciso descobrir. Clarice, assustada, diz. Beatriz, por acaso você é... Beatriz interrompe e diz. Sim, eu sou sua filha. Clarice, fragilizada, diz. Meu Deus, como explicar isso? Eu preciso que você me ajude a lembrar de tudo, Beatriz. Beatriz então diz. Agora tudo faz sentido. A Maristela e o Juliano se aproveitaram da sua condição e criaram uma vida falsa para você. Porque a Zélia não é sua irmã coisa nenhuma. E agora eu tenho certeza que a Bia também não é sua filha. Eu sou mais velha que ela, apenas 2 anos. E quando você saiu de Petrópolis, eu já tinha 4. É impossível a Bia ser sua filha. Clarice fica assustada e diz. Beatriz, a Maristela e o Juliano são 2 monstros. Beatriz concorda e diz. E a Zélia também. Clarice na mesma hora diz. Hoje a Zélia agiu tão estranho. Ela me chamou para ter uma conversa, mas pediu que eu não tomasse meu remédio. Beatriz, preocupada, fala. Eu acho que esses remédios não te ajudam. Muito pelo contrário. Clarice então fala. Beatriz, você tem uma foto do seu pai? Beatriz prontamente tira uma foto do pai da sua carteira. E Clarice diz. Meu Deus, então é ele. Assim que eu olhei nos olhos daquele homem, eu tive uma sensação tão forte. Beatriz, sem entender nada, pergunta. Mas de que homem você está falando? É então que Clarice revela. O dono da revista estrangeira. Ele é o teu pai. O Antônio é teu pai. Beatriz, em choque, diz. Não é possível. O meu pai morreu. Clarice diz. Minha filha, nem minha perda de memória me fez esquecer aqueles olhos. Assim que eu olhei para ele, eu senti algo muito forte. Beatriz então diz. Se ele for mesmo meu pai, eu vou descobrir. Mas antes, eu preciso que você confie em mim. Eu vou te levar em um lugar. A mocinha, com a ajuda de Basílio, leva Clarice até o orfanato. Dona Carmen terá a maior surpresa da vida e diz. Minha família tá completa de novo. Clarice, sem jeito, diz. Seu rosto é tão familiar, Dona Carmen. Beatriz, olhando para sua avó, diz. Vó, devido a um acidente, minha mãe tinha perdido a memória, mas eu trouxe ela aqui para tentar ajudá-la. Dona Carmen, emocionada, diz. Pois entrem, porque lá dentro tem uma pessoa que também precisa muito falar com vocês. Ao entrarem, Beatriz e Clarice dão de cara com Antônio. Beatriz, paralisada, diz. Doutor Antônio, o senhor por aqui? Antônio então diz. Eu sou teu pai, Beatriz. Clarice encara Antônio. E o homem, se aproximando de Clarice, diz. Eu fui vítima de uma injustiça. Fui acusado por roubo. Eu levei um tiro da polícia, mas quem morreu mesmo foi meu amigo, que estava do meu lado. Eu fugi do local e comecei a usar os documentos dele. Beatriz e Clarice ficam em choque ao ouvir a história de Antônio. E o homem continua falando. Eu fugi do país, sofri muito, até que conheci uma mulher que me ajudou muito. Eu me casei com ela novamente e minha falecida esposa me deixou um verdadeiro império. E agora o que eu mais quero é justiça. Eu quero voltar a ser Antônio Dourado e não Antônio Domingos, que é o nome do meu amigo. Beatriz e Clarice ficam paralisadas diante de Antônio. E os 4 ficam bastante emocionados. Dona Carmen então diz. Meu filho, só em saber que você está vivo, eu já perdoei até a injustiça que lhe fizeram.
Eu só quero estar em paz agora. Mas Beatriz então diz: mas eu não perdoo, vó. Eu cresci sem meus pais por conta de gente ruim. Antônio, olhando para Bia e Clarice, ele diz: o pior, vocês nem imaginam. O bacana que me acusou de roubo foi o Juliano Alencar. Pelo simples fato de estar passando na rua no momento que roubaram a perfumaria. Daí já sabe, né, minha filha? Desconfiaram logo de mim. Beatriz, com os olhos cheios de lágrima, diz: eu sei bem porque desconfiaram de você, pai. Depois que fui pro Rio de Janeiro, já passei por tanta coisa. Clarice, assustada, diz: eu não posso voltar para aquela casa depois de tudo que descobri hoje. Mas Antônio aconselha: Clarice, muito pelo contrário. Você precisa voltar e conseguir provas para ferrar com aqueles 2 pilantras. Beatriz concorda e Antônio continua: já faz um tempo que investigo aquela família e eu descobri que o Juliano usou teus documentos originais para abrir uma conta no banco. Clarice, assustada, fala: não é possível? E Antônio diz: você precisa raspar todo o dinheiro da conta. A empresa já não vai bem. Eu vou comprar tudo deles, a ponto de deixá-los sem dinheiro e sem influência. Beatriz, tomada pela raiva, diz: só assim aqueles pilantras vão ser presos. Clarice, com ódio, diz: tá certo, no que depender de mim, eu vou me vingar do Juliano e da Maristela. Aqueles vigaristas vão ter o castigo que merecem. Agora, me contem aqui o que vocês acharam do novo pai da Beatriz. Deixe nos comentários a cidade de onde vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de dar aquele like e se inscreverem no canal para receberem em primeira mão o resumo da sua novela favorita.